Covid-19 é um plano de Deus? Eu tenho ouvido falar muitas das vezes as pessoas falando que o Covid-19 é um plano de Deus para a humanidade. E isso me deixou muito pensativo, galera. Eu fiquei pensando nisso e fiquei refletindo. Fiquei pensando se realmente é um plano de Deus o sofrimento da humanidade. Se Deus realmente ele fica feliz quando ele vê as pessoas chorando, as pessoas morrendo, as pessoas passando por dificuldades. E eu fiquei pensando se isso realmente é um plano de Deus. Foi quando eu escolhi três provas bíblicas. Escolhi três provas bíblicas para poder lhe provar que o Covid-19 não é um plano de Deus para a humanidade. A primeira prova bíblica está no livro de Gênesis. Como vocês sabem, Gênesis é o livro da criação. Quando você vai ler Gênesis capítulo 1 e 2, relata toda a criação do nosso Deus, o que o nosso Deus criou em cada dia. E nós podemos observar também uma coisa muito incrível, que em cada dia da criação, assim que ele termina, ele vê que as coisas são boas e assim se faz. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então, em cada dia da criação, quando Deus ele terminou a criação, ele viu que as coisas eram boas. Então, o plano para Deus era que o mundo fosse bom para o ser humano, fosse um mundo perfeito e agradável. Então, a partir daí, nós já temos a certeza que não é um plano de Deus o sofrimento para o ser humano, o coronavírus para o ser humano, o famoso Covid-19. Quando você vai para o livro de Apocalipse, a segunda prova, para poder lhe mostrar de que o Covid-19 não é um plano de Deus para o ser humano, Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 4, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui confirma no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4, que o plano de Deus para a humanidade não é sofrimento. Tanto que no versículo 4 ele fala que ele vai enxugar dos olhos daqueles que forem salvos, toda lágrima será enxugada dos olhos daquelas pessoas. E não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Então não é um plano de Deus o sofrimento para o ser humano. Não é um plano de Deus o sofrimento para a humanidade. O plano de Deus para toda a humanidade é a salvação. Um plano de Deus para toda a humanidade é a vida eterna. E a terceira e última prova que eu tenho para lhe dar está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, o sofrimento não é um plano de Deus. O sofrimento é a escolha do ser humano. Adão e Eva escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva escolheu experimentar o que é o pecado. Nós escolhemos todos os dias experimentar o que é o pecado. O Covid-19 veio porque o ser humano escolheu a não obedecer a Deus. Foi uma escolha do próprio ser humano fazer isso. Então, a escolha do sofrimento é eu que escolho o sofrimento. O sofrimento é a consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando você ouvir alguém falar que o Covid de Deus é um plano de Deus para a humanidade, diga que essa pessoa está errada. Que o Covid-19 não é um plano de Deus, e sim a escolha que o ser humano fez que acarretou essa grande consequência que está agora aqui no planeta Terra. Então, o Covid-19 não é um plano de Deus para a humanidade. O Covid-19 nunca foi um plano de Deus para a humanidade. O Covid-19 é uma consequência de uma escolha que a humanidade fez. Você fique com Deus e quarta-feira nós teremos mais um vídeo aqui no canal.
Se você gostou, se inscreve, deixa o seu like, compartilha para o pessoal. Muito obrigado porque você ficou até o final. Que o nosso Deus lhe abençoe e até a próxima.